Olá, querido estudante, tudo bem com você? Sou o professor Alexandre e o meu sinal na comunidade surda é este. E este é o projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje vamos trabalhar associações de figuras espaciais e suas planificações. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Vimos na nossa aula anterior que as figuras geométricas espaciais são sólidos geométricos e possuem 3 dimensões: a largura, o comprimento e, por último, a profundidade. A profundidade dá volume e modifica o nome das figuras geométricas planas para espaciais. Como no exemplo, vimos que o retângulo, quando ganha a 3ª dimensão, isto é, a profundidade, transforma-se em um objeto tridimensional, em 3D, passando a ser chamado de paralelepípedo. Para esse exemplo, utilizamos aí uma caixa de papelão, pois ela possui formato de um paralelepípedo. Também estudamos que esta figura geométrica espacial é formada por 6 figuras geométricas planas. Os chamados polígonos, ou seja, são figuras planas fechadas constituídas por segmento de reta. No caso do retângulo, os segmentos de reta formam nos seus encontros ângulos de 90 graus, não esqueça. Quando unimos 6 retângulos, nesta ordem que você pode ver, temos então o que chamamos de poliedros. Poliedro vem da junção das palavras poli, que significa vários, e da palavra edra, que significa faces. Então, um poliedro é uma figura geométrica espacial. É um sólido geométrico composto por várias faces. Muito bem. Em sua composição, as faces são polígonos que limitam o poliedro e as arestas são segmentos de reta resultante do encontro de 2 faces. Por último, temos os vértices, que são pontos resultantes do encontro de 3 ou mais arestas. A esfera, o cone e o cilindro são exemplos de corpos redondos, que por sua vez são figuras geométricas planas em movimento circular constante. No exemplo a seguir, podemos pegar, por exemplo, um anel e girá-lo em cima da mesa. No giro, observe que parece que se transforma numa esfera. Da mesma forma, funciona com os corpos redondos. Veremos agora o prisma e a pirâmide. Vamos começar pelo prisma. Afinal, o que é um prisma? O prisma é um sólido geométrico formado a partir de extremidades composta por polígonos paralelos. Lembrando que paralelo é estar na mesma direção, porém sem nunca se encontrar, como no caso desses 2 quadrados, em cima e embaixo. O prisma também é formado por segmentos de reta paralela, como você pode ver aí na imagem. Observe bem, são segmentos de reta que ficam ali, lado a lado. Nunca se cruzam. Se você fizer essa linha reta infinitamente, essas linhas nunca vão se encontrar. Elas seguem rumo ao infinito. E este aí, é o símbolo do infinito. Mas qual a origem da palavra prisma, afinal? Os antigos marceneiros gregos chamavam de prisma os pedaços serrados de madeira. Assim, ao cortar um pedaço de madeira, eles perceberam que a madeira ficava com um formato semelhante quando era cortada da mesma maneira e na mesma direção. Vamos cortar de novo. Cortando este pedaço de madeira, eles perceberam que o formato continuava o mesmo. Assim, a palavra latina
prisma refere-se a um sólido que foi cortado. Todo prisma possui arestas, vértices e faces. Vamos começar com as faces. O prisma de base quadrangular, que é este que você vê no exemplo, a face de cima, como você pode ver também na madeira cortada. Em sequência, temos as arestas, que são encontros das faces do polígono. E por último, temos os vértices, que são os encontros de 3 ou mais arestas. Esse ponto de encontro, não esqueça. Vamos agora à classificação dos prismas. Começando pelo prisma de base triangular. Fique atento, pois não temos exemplos de prismas antes desses, já que os sólidos geométricos têm seu início na terceira dimensão. Portanto, eles iniciam na base triangular. A sua representação é essa figura que possui 2 triângulos como base e como topo. Eles são paralelos entre si, ou seja, eles nunca vão se encontrar, e com linhas paralelas também. Essas linhas também nunca vão se encontrar. É muito importante que você tenha compreendido o sentido da palavra paralelo. Um do lado do outro. Eles nunca se cruzam, ou seja, nunca se encontram. Associe agora relacionando a palavra triangular com o número 3, pois o triângulo é o fundamento do prisma, como base triangular. Agora temos o prisma com base quadrangular. Como você pode ver, temos os extremos, a parte de cima e a parte de baixo, com o polígono quadrado e com linhas paralelas os ligando. Bom, pela lógica, como o quadrado tem 4 vértices, o prisma de base quadrangular tem quantas arestas? Tem 4, muito bem, não é legal? O próximo é o prisma com base pentagonal. A palavra penta te lembra alguma coisa? Sim, ela lembra uma estrela, por exemplo, que tem 5 pontas. Então, pentagonal é uma figura geométrica espacial que tem como extremidades a figura do pentágono, isto é, 5 arestas e 5 vértices. Agora, temos o prisma com base hexagonal. A palavra hexagonal vem do número 6. As extremidades desse prisma são 2 figuras planas de um hexágono, muito bem, do número 6. O prisma com base heptagonal é este, como você pode ver aqui nessa imagem. Ele possui em suas extremidades 2 figuras geométricas chamadas de heptágono, muito bem. Por último, veremos a figura do prisma com base octogonal. Ele possui em suas extremidades a figura de um octógono. Agora veremos os poliedros com forma de pirâmide. Vamos lá! As pirâmides são poliedros construídos a partir de uma base. Observe, eu falei poligonal, então pode ser qualquer um dos polígonos, como já vimos aqui. O quadrado, o retângulo, o triângulo, o heptágono, etc. O polígono na base tem ligação com um ponto fora desse plano, dessa base. Por isso, é uma figura tridimensional, pois ela tem o quê? Largura, comprimento e profundidade. Para compreendermos melhor, toda a pirâmide começa a partir de um ponto, como você pode ver na tela. Abaixo dele, em uma distância determinada, está a sua base, o seu polígono, que pode ser qualquer um que você pode ver na tela ou outros tipos de polígono. Olhando de cima, podemos ter uma noção melhor de como o triângulo funciona. Observe que o triângulo parte de um ponto inicial de cima. O que determina a sua área é a base, portanto,
o seu polígono. Esta é a primeira pirâmide que veremos, uma pirâmide de base triangular. Aqui temos a pirâmide com base quadrangular. Você consegue perceber a conexão entre os nomes das pirâmides e os prismas que vimos há pouco? Exatamente, a mesma regra de nomes que se aplica aos prismas também se aplica às pirâmides. Olhando de cima, podemos compreender que parte de um ponto e as arestas seguem em direção ao polígono que determina a sua área. Então, dessa forma, para você identificar corretamente um prisma ou uma pirâmide, basta identificar a sua base e, a seguir, determinar quantas arestas ou vértices os polígonos da base possuem nos extremos. Não esquecendo que o polígono abaixo é o mesmo de cima no caso do prisma, tá bom? Assim, você só precisa contar uma única vez para determinar o seu nome. Agora, vamos ver a planificação dos prismas e das pirâmides. Começaremos pelos prismas. Vamos lá! De início, o que você precisa encontrar em uma planificação é a base. Ela vai determinar qual figura sólida estamos tentando entender. Não esqueça de procurar a base da figura. Nos prismas, a base é a parte inferior, que é a mesma do topo da parte superior. Logo, é bom verificar se esses dois polígonos têm o mesmo tamanho. O próximo passo é verificar se as faces em volta dos polígonos têm o mesmo tamanho. Se tiverem, é o que caracterizamos um prisma. Como saber qual tipo de prisma ele é? Atenção, nesse caso, a base e o topo são quadrados, isso mesmo, são quadrados. Então, este prisma é de base quadrangular, como vimos antes. O que vai determinar é a base e o topo, a parte inferior e a parte superior da figura. Isso serve para todos os prismas. Mas e no caso das pirâmides? Como eu posso identificar? Ao olhar para uma planificação, como nós podemos identificar qual pirâmide se trata? No caso, nós seguimos a mesma regra. Procuramos a base da figura planificada. Procure aí. Achou? Isso, está bem aí, ó, pulsando. Agora, preste atenção. As pirâmides só possuem a base, lembra? Então, caso você encontre alguma questão sobre pirâmide ter base e topo, pode considerar incorreta. Isso porque as figuras com base e topo são os prismas, não esqueça. Bom, tendo isso em mente agora, e depois de ter identificado a base, que base é esta? Isso é uma figura de um quadrado. Você percebeu que temos 4 triângulos acima dele? É exatamente o número de arestas do quadrado. E isso acontece, sabe por quê? Porque cada um dos triângulos vai se encaixar em uma das arestas, formando a pirâmide de base. Se você disse quadrangular, meus parabéns, está correto. Muito bem. Atento à aula de hoje? Anotou todos os conceitos? Muito bem, então vamos agora à nossa hora da atividade. Atividade número 1 na tela. Complete a cruzadinha. Olha aí, ó, nós temos letra A, letra B, letra C, letra D, letra E, letra F, G, H. Cada uma tem uma questão, um texto, tá bom? Vamos ler a primeira, vamos resolver juntos. Letra A. Na planificação, preste bem atenção, é a primeira característica a identificar. Qual é a primeira característica a identificar na planificação? A resposta é a base, não esqueça. A primeira coisa que você tem que procurar na planificação é a base, tá bom? Vamos lá, letra B.
As figuras geométricas espaciais possuem 3, e a resposta é dimensões. Não esqueça, as figuras espaciais, as figuras sólidas, elas possuem 3 dimensões. Letra C. Pirâmide com base de pentágono é uma pirâmide pentagonal. Muito bem. Bom, se ela tem a base em pentágono, o nome dela pentagonal. Pirâmide com base pentagonal. Letra D. Sólidos geométricos com polígono superior e inferior. O que é um sólido geométrico com polígono superior e inferior? A resposta é um prisma. Muito bem. Letra E. Pontos resultantes entre 3 ou mais arestas. Como é que é o nome disso? Vamos à resposta. E a resposta é vértices. O ponto resultante entre 3 ou mais arestas é chamado de vértice. Letra F. Aquilo que dá volume aos sólidos geométricos. Como é que é o nome? A resposta é profundidade. Olha só, todos os sólidos geométricos ganham essa terceira dimensão, que é a profundidade, é o que dá volume a eles. Letra G. Poliedros com base poligonal ligados a um ponto fora do plano. Como é o nome desses poliedros? A resposta é uma pirâmide. São pirâmides, são poliedros que possuem uma ligação a um ponto fora do plano, tá bom? São formados por polígonos na base. Não esqueça. Letra H. Retas lado a lado que nunca se cruzam. Lembra? Lembra do que nós vimos aqui. Como é o nome? A resposta é paralelas. Bom, se elas nunca se encontram, ficam de lado a lado para sempre, a relação entre elas é paralelas. Muito bem. Atividade número 2. Dê o nome correto das figuras geométricas espaciais. Vamos ver a primeira. É um poliedro com extremos com 4 arestas. Que figura geométrica espacial é essa? A resposta é prisma quadrangular. Bom, se ele tem 4 arestas, logo é um prisma quadrangular. Lembrando que é um poliedro com extremos, ou seja, com base e com topo. Logo, ele é um prisma. Muito bem. Letra B. Poliedro com base em pentágono. Que figura geométrica espacial é essa? A resposta é uma pirâmide. Bom, ela só tem base, um poliedro com base em um pentágono. Então, logo, é uma pirâmide. É uma pirâmide pentagonal. Muito bem. Letra C. Sólido geométrico com extremos de 6 vértices. Que figura geométrica espacial é essa? A resposta é um prisma hexagonal. Lembre-se, quando eu falo de extremos, eu estou falando da base e do topo. Logo, base e topo é igual a prisma. E esse prisma tem 6 vértices, logo, ele é hexagonal. Muito bem. Vamos à letra D. Pirâmide com polígono superior e inferior em octógono. Que figura geométrica espacial é essa? A resposta é: esse poliedro não existe. As pirâmides, elas não têm polígono superior e inferior. Ela só tem um polígono inferior, que fica na base. Então, esse poliedro não existe, não é? Atividade número 3. Vamos ligar os nomes dos sólidos geométricos e a sua figura planificada. Vamos lá. Temos aí a primeira figura em cinza, temos a segunda figura em azul e a terceira figura em laranja. Vamos ligar corretamente. Vamos começar com a letra A, pirâmide triangular. É isso que nós estamos procurando, uma pirâmide triangular. Bom, se é uma pirâmide, ela tem somente a base. Se é triangular, esta base é em formato de um triângulo.
qual dessas três imagens tem uma base triangular? Isso mesmo, é a última. Logo, esta imagem, que é uma figura planificada, é a planificação de uma pirâmide triangular. Letra B. Procuramos agora um prisma quadrangular. Lembrando que prisma tem extremos, a base e o topo. Bom, se é um prisma, ele tem base e topo e ele é quadrangular, ou seja, ele tem os seus extremos em formato de quadrado. Qual dessas duas imagens que sobraram tem a base e o topo em quadrado? A resposta é... E isso é o primeiro. A planificação que você está vendo aí, ó, é de um prisma quadrangular. E por último, vamos ligar a pirâmide octogonal à última imagem. Olha só, é uma pirâmide, ela só tem a base. E essa base é octogonal, ou seja, tem 8 lados, 8, tá bom? Agora vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Na aula de hoje, relembramos os conceitos de figuras geométricas espaciais. Vimos o conceito de prisma, que são sólidos geométricos formados por polígonos paralelos, não esqueça. Também vimos o conceito de pirâmide. Elas são poliedros com base poligonal, com ligação em um ponto fora do plano, deste plano, ganhando assim a proporção tridimensional. Por fim, vimos uma maneira mais fácil de identificarmos a forma planificada tanto dos prismas quanto das pirâmides. Vamos finalizar a nossa aula acreditando que já podemos sair sabendo muito mais sobre associações de figuras espaciais e suas planificações. Tchau, tchau e um grande abraço!